Oi, alô, alô, gente boa, gente querida, gente espalhada pelo mundo inteiro, pelo país todo. Deus os abençoe, recebam meu amor, meu acolhimento e minha alegria por compartilhar o Evangelho com você. E venha até aqui com seu melhor espírito, com seu melhor coração. Eu desejo, de fato, que o Espírito Santo se derrame como profunda consolação no coração de cada um daqueles que honesta, sincera e avidamente querem receber e acolher o Evangelho. É para esses e para isto que eu estou aqui. É claro que sempre também chegam muitos curiosos ou antagonistas, ou que vêm só para ver o que você faz, se está tudo de acordo com o que eles pensam ou não, e não estará, porque gente que tem esse tipo de cabeça pensa de maneira xerifesca, pensam como delegados, pensam como autoridades coercitivas, e aí não entenderam ainda o Evangelho, porque quem já entendeu o Evangelho não tem esse espírito, está desarmado, chega lúcido, chega feliz. Mas eu sei que eu estou aqui para todos, os que querem demais e já demonstraram isso, e para aqueles que vivem apenas de uma curiosidade curiosa ou persecutória, depende do indivíduo. Para mim também são todos bem-vindos, porque eu sei o que o Espírito Santo pode fazer no coração dos antagonistas. Eu já lidei com milhões de antagonistas no curso da minha vida e eles não têm a menor ideia do que pode acontecer de profundo e transformador no coração deles num dia como este de hoje. Eu prometi ontem, como a gente estava quase fechando ali o capítulo 20, e que eu iria fazer um parêntese e utilizar-me de alguns textos fundamentais dos evangelhos, especialmente dos sinóticos de Mateus, que são Marcos e Lucas, para inserir algumas coisas que faltam em Mateus e estão presentes nesses dois outros evangelhos. E eu começo hoje com o que está escrito em Lucas, no capítulo 15, 16. Nós vamos dar uma esgotada aqui em Lucas. Depois eu vou voltar a Lucas quando a gente for falar da mensagem escatológica de Jesus sentado no Monte das Oliveiras, falando sobre o final dos tempos. Mateus é extraordinariamente rico
Marcos tem algumas nesgas importantes e Lucas traz uma cronologia não exata, mas suficientemente clara para nos ajudar a organizar alguns fatos e sequências na nossa mente, o que nos ajuda muito na leitura da história do que está acontecendo à nossa volta. Pois bem, dito isto, eu começo aqui em Lucas 15, onde se diz que, estando Jesus ainda na Galileia, porque lá em Mateus nós deixamos no ponto em que ele já estava subindo para Jerusalém. Então agora, geograficamente, a gente volta para algum tempo atrás, meses atrás, ou um ano atrás, com Jesus presente na Galileia, e os diálogos que aconteceram lá em razão de ciúmes. Ciúme é um negócio horroroso, diabólico, porque aqui é o ciúme dos fariseus, dos acadêmicos, dos teólogos da lei de Moisés, e que eram também pessoas de um fervor puritano, religioso, intenso e raivoso em relação a Jesus. Eles se sentiam os donos do reino de Deus, como Jesus diz em Mateus 23. Eles sentiam aqueles que possuíam as chaves do reino e da lei de Moisés. Só entrava quem eles aprovavam. Era assim que eles se sentiam, de acordo com Jesus em Mateus 23. Então esse pessoal, que também existe entre nós, para todo lado, aos milhões, um pessoal horrívelzinho, tenebroso, coitados. E aqui o texto de Mateus 15 diz que eles murmuravam, ficavam murmurando, zangados, falando uns com os outros com amargura, cheios de crítica, de atitude que desancava o comportamento de Jesus, e falavam isso com uma veemência destrutiva impressionante. E era ciúme. Ciúme de quê? Do que diz o verso 1 de Lucas 15. Ora, aproximando-se de Jesus, preste atenção, todos, essa é uma palavra importante aqui, Jesus na Galileia, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos, que eram os cobradores de impostos para os romanos e, portanto, abominados, odiados, desprezados, marginalizados pelos judeus. Era o tipo de gente que eles mais repudiavam na Palestina naqueles dias. E entre o povo de Israel, eles eram completamente rejeitados e rechaçados porque trabalhavam para as forças de ocupação, para a dominação romana. Eram considerados traidores, moluscos sem caráter, gente que se curvava na direção de para onde o vento soprasse. E não só cobravam impostos para os romanos, mas eram desonestíssimos. Eles acrescentavam um ágio pesado e faziam todo tipo de negociação com aqueles que, não podendo pagar, todavia eram obrigados a pagar. E eles parcelavam, faziam qualquer coisa, mas a preços exorbitantes. Se tornaram verdadeiros agiotas dos impostos. Por isso eram odiados pela população em geral e muito mais odiados ainda pelos fariseus e os seus teólogos, os seus acadêmicos, os seus escribas, os seus proponentes de costumes e de morais,
que olhavam para aqueles caras e no dia a dia passavam por eles com desprezo, nojento. Mas agora o desprezo a eles aumentou muito, muito, muito mesmo, por causa de Jesus. Então tem gente que é desprezada no seu cotidiano, independentemente de qualquer coisa. Mas essas mesmas pessoas, quando se aproximam do Evangelho, quando se aproximam de Jesus, os religiosos que normalmente já olham para elas com desprezo, passam a fazer delas um centro de convergência, de certa forma de ódio, de um desprezo superlativo, infinitamente mais intenso, por causa de Jesus. É quando o amor de Jesus manifesto em favor dos marginalizados e dos desprezados faz com que os seres marginalizados, desprezados, abominados e que não se quer nem reconhecer a existência deles, no caso dos religiosos, passam a ser entes monumentalmente grandes e importantes, para os quais o ódio e o espírito de rejeição cresce infinitamente mais por causa de Jesus, porque Jesus os amou, porque Jesus os acolheu, porque Jesus gosta deles, porque Jesus conversa com eles, porque Jesus vê neles um potencial humano e de conversão e de amabilidade e de ternura e de sinceridade e franqueza e de confissão e de autoexposição das suas próprias fragilidades, que nem de longe jamais aconteceria com qualquer religioso. O religioso acha que pecava só até um determinado ponto da vida. Depois que se ele é crente, ele foi batizado, ele acha que zerou tudo. Ou se ele fez profissão de fé, ou ele foi consagrado, ou ele foi a um retiro e chorou muito, voltou agora um santarado para sempre. Isso entre os cristãos. Nos judeus dos dias de Jesus, o fato deles terem entrado para a seita dos fariseus e botado toda aquela vestimenta, aquele aparato, aquela sapucaí religiosa, aquelas fantasias, praticamente eles andavam em carros alegóricos de expressão religiosa pública, para todo mundo saber quem eles eram. Chegava um fariseu de longe, você já via os falactérios, as cordas amarradas, a caixinha na testa, toda a fantasia deles e aquela cara de piedade andando, e ao mesmo tempo aquela energia de ódio, uma frequência de decibéis e decibéis arrombantes da audição dos outros e da atitude que eles carregavam, que era sempre hostil contra gente que não fosse como eles. Vocês conhecem exatamente como isso funciona, porque a mesma coisa está presente entre nós. E a mesma coisa que está presente entre nós nos demonstra o que estava acontecendo aqui, porque passaram 2000 anos, mas os protagonistas psicológicos, espirituais, comportamentais desse texto de Lucas 15, 1 e 2 continuam em manifestação mais do que presente entre nós. E é aí que eu digo, repetindo, um LGBTQIA+, alguém desse grupo, dessa categoria, já é abominado pelos fariseus contemporâneos e pelos seus doutores e escribas e isso e aquilo, tanto mais quanto puritanos e santarados o sejam. Mas quando eles vêm e encontram um lugar de acolhimento, de abraço,
de pacificação, de enternuramento de Jesus para com eles, então os religiosos fanáticos passam a odiá-los muito mais, imensamente. E aqui, no caso, eles manifestavam a hostilidade deles não só para com os publicanos e os pecadores, mas para com Jesus, que os acolhia. Tem bilheteria, tem nenhum tipo de inspeção na entrada. Todo mundo estava livre para entrar e para sair e para achar pastagem. Então eles murmuravam por quê? Porque todos, e é uma palavra que significa o que ela significa, todos os publicanos e os pecadores, pessoal dos bares, e de vez em quando aparecia assim meio torto, que enchia a cara, o pessoal da algazarra, das piadas, da brincadeira, das gargalhadas, das sacanagens narradas, fossem homens ou fossem as pecadoras mulheres, chamadas de meretrizes, de prostitutas, de mulheres da vida, ou como quer que se quisesse chamá-las. Esse é o grupo que compõe o todos que vinham ouvir Jesus. O pecado de Jesus era continuar pregando enquanto eles iam chegando e olhar para eles com candura, enquanto eles olhavam com uma doçura responsiva, com uma alegria, dizendo: esse aqui é diferente de todos os outros. Todos os outros têm sermões. Esse não faz sermões. Esse traz mensagens de amor, de acolhimento, de ensino, de ilustração. Os outros doutrinam. Esse aqui ensina a viver. Os outros colocam barreiras escatológicas, dizendo: quem não obedecer e tropeçar nessa barreira vai cair no abismo escatológico da perdição. Os fariseus e os religiosos querem criar um prosélito, alguém que só será aceito se tornar como eles, se for para a sinagoga deles, se aceitar, se submeter a eles, fazer como eles mandam. E Jesus não chama ninguém para nenhuma continuidade. A pessoa pode segui-lo, pode andar com ele, mas se não andar com ele, não tendo ele chamado a pessoa, mesmo que ele não chamasse, muitos iam andando juntos, sem solenidade, sem nenhuma entrada especificamente definida por algum rito de entrada ou de passagem ou de acolhimento, nenhum tipo de expressão solene dizendo: bem, agora tu és um de nós. Nem mesmo o batismo, que era a característica suprema de João Batista. Você vê o batismo entrar num momento de silêncio total aqui nos evangelhos. Aqui e ali se fala de alguma coisa desse gênero, mas não era a ênfase de Jesus batizar ninguém. Não era a ênfase. A ponto de que o evangelho diz que Jesus mesmo a ninguém batizava. E sim os seus discípulos. Quando pessoas vinham e pediam para serem batizadas, eles batizavam, mas aquilo não era condição sine qua non para alguém andar e segui-lo. Em momento algum, Jesus jamais disse: você só pode me seguir se for batizado antes. Foi uma invenção católico-romana muito posterior.
porque as pessoas sempre foram voluntárias no oferecimento do batismo e nunca obrigadas ao serem. E na presença de Jesus, não. Na presença de Jesus, não. Pois bem, é por isso que esse ciúme crescia enormemente, porque eles próprios sentiam que Jesus não tinha nenhuma alegria neles. Nos fariseus, nos doutores da lei, nos acadêmicos, e chegavam cheios de instruções, de doutrinações, de dogmas, de imposições, e de podes e não podes, e de condições sem as quais não se acessaria nada, como Jesus disse em Mateus 23, carregando a chave de Moisés, dizendo: você pode, você não pode. Era assim que eles eram. E aí vem Jesus e é a antítese disso tudo, aberto, acolhedor, meigo, abraçante e misericordioso. E em relação a eles, Jesus era apenas gentil ou era apenas educado, porque sabia que deles poderia vir qualquer grosseria, brutalidade, e que eles não tinham o menor pudor com relação a estragarem os melhores momentos das pessoas com Jesus. Eles entravam, de fato, fazendo o possível para serem notados, para serem ouvidos, para que se percebesse que eles estavam zangados e o que eles falavam não era em segredo, eram murmurações audíveis, públicas, constrangedoras, humilhantes. Aí só se Jesus fosse doente para gostar de gente tão enferma, deliberadamente enferma, enfermidades autodeterminadas pelas escolhas do caráter. O indivíduo começa a escolher ser assim, depois de um tempo ele já não sabe mais ser de outra forma, porque ele ficou viciado nas tendências perversas do seu próprio coração e ficou tomado por um estado mental reprovável, e a consciência cresceu para se tornar cauterizada, totalmente insensível. Então, esse é o espírito que está aqui. Jesus, sendo ouvido por todos os publicanos e pecadores da Galileia, e disseram: vamos lá, gente, ele não faz acepção de pessoas, ele é diferente. Ele acolhe todo mundo. Ele não fica separando o joio do trigo, ele não faz nada disso. Ele simplesmente deixa cada um se manifestar diante dele. Vamos lá, nenhum de nós será rejeitado. Nenhum de nós será rechaçado. Nenhum de nós será desprezado, porque ele não olha para a gente como os fariseus nos olham. Eles olham com um amor sublime, um amor eterno, com o amor do Pai. É assim que ele nos olha. Então vamos lá, e foram todos. Todos. Essa ênfase aqui não é um exagero, ela é bem abrangente. Foi todo mundo, as coletorias de impostos ficaram vazias. E os pecadores abandonaram os seus postos e seus lugares de atividade, e todo mundo se uniu. Eu gostaria de ter visto essa reunião com gente com as aparências as mais variadas, com os piercings, com as argolas nas orelhas, as mulheres pintadas com alguma extravagância, homens que se vestiam diferente de todos os religiosos daquele tempo, daquela hora, especialmente dos fariseus. Eram pessoas assim completamente mais livres, viviam muito mais de celebrações festivais do que de qualquer outra coisa. Esse grupo ali, avidamente, olhando para Jesus, enquanto Jesus falava com eles, e eles bebiam cada palavra.
E em contrapartida a isso tudo, lá estavam os fariseus e os seus mestres da lei e os seus teólogos zangados, com raiva de Jesus, que era o que acolhia, que não parava de pregar e não exortava, dizendo: olha, vocês só voltem aqui depois de pensarem bem se querem me seguir. Do contrário, vão. Mas não, Jesus não tinha esse assunto de censura para com ninguém. Nunca a gente vê nos evangelhos Jesus dizer: você não está preparado para me ouvir. O que eu tenho a dizer não é para gente como vocês. Ele acolhe a todos. Aos amigos, aos curiosos, aos antagonistas e até aos perversos. E também aos dissimulados, cujo coração ele conhecia muito bem. Mas ele acolhe a todos, ele deixa que cada um manifeste o fruto que carrega e que traz no coração. Diferentemente da religião que quer arrancar com fórceps, confissões, adesões, entregas, finalizações, obediências pré-definidas pelo medo, pelo pânico ou pela ameaça de não entrarem no reino de Deus ou em qualquer outra coisa que eles usem como objeto de barganha. Diferentemente da religião, Jesus acolhe. Acolheu, acolhe e acolherá sempre. E é isso que você tem que guardar no coração. Pois bem, nós estamos diante de um espírito de ciúme, de comparação, de raiva. E uma raiva também muito grande de Jesus, porque diz: este recebe pecadores e come com eles, tem comunhão com eles, parte o pão com eles, bebe o vinho com eles, se alimenta, come carne de cordeiro com eles e se refastela em alegria. Olha lá como ele está à vontade, no meio desse monte de pecador safado, cretino, que nunca se converteu, que nem circuncidados muitos deles são, e que vivem uma vida que parece até que esse Jesus não tem discernimento para saber quem são esses caras que estão aí, porque senão, se ele fosse de Deus mesmo, esse Jesus, ele teria que fechar a porta e dizer: vocês aqui não. E a atenção que ele dá a esses pecadores do mundo e da vida, a esses desigrejados, a esses dessinagogizados, a esses seres não congregados, ele acolhe e congrega e abraça. Se de fato ele fosse alguém interessado no Deus de Israel, ele não faria isso. Ele convidaria nós, ele aplaudiria nós, ele dizia: muito bem, vocês é que são os caras, vocês que são esses santarados que não deixam passar uma vírgula, que botam todo mundo no inferno. Aleluia, é de gente como vocês que eu estou precisando. Mas não, como Jesus não queria nada com eles, a menos que eles, em vindo, e Jesus deixava que eles viessem, até permitia que eles perturbassem, a menos que eles se convertessem, então eles se tornariam exatamente como Jesus tratava todo mundo que chegava com o coração aberto. Mas não era o caso, nunca foi. E jamais veio a ser, e nem hoje é o caso. Eles continuam iguaizinhos a como eram há 2000 anos atrás. Zangados com Jesus, eles não dizem que estão, mas eles odeiam todo mundo que parece com Jesus, que carrega as marcas de Jesus, os traços de Jesus, os modos de Jesus.
os gestos, os acolhimentos, o carinho, a bondade, a elegância divina de Jesus. Aquele poder de olhar o coração e não se importar com as aparências, de ver quais são as palpitações mais sinceras do interior e acolher a essas palpitações, a esses desejos íntimos, ao invés de estereótipos e de exterioridades. E isso, esses religiosos não podiam aceitar jamais, porque eles vivem só da cara para fora. Eles não têm vida interior. Jesus disse que no interior deles tudo era rapina, eram corpos em putrefação, eles eram como sepulcros pintados de branco, caiados de branco por fora, mas dentro estavam cheios de putrefação, de carne apodrecida. Assim Jesus descreve o interior dessas pessoas aqui. Essa é a introdução para você compreender o que se vai dizer daqui para frente nessas parábolas que nós vamos observar. A saber, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel e do rico e do Lázaro. Tem tudo a ver com esse introito. E o público ao qual Jesus se dirige, isso vai ficar bem explícito um pouco mais à frente, depois da parábola do administrador infiel, se vai dizer com clareza: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Eles começaram a murmurar aqui no início, no final eles já tinham perdido a linha. Eles estavam ridicularizando, botando a mão na barriga e fingindo gargalhadas mentirosas contra Jesus, por causa de cada coisa que Jesus dizia, que era totalmente diferente de tudo que eles eram e ensinavam. Dito isto, portanto, começa aqui a primeira parábola, que é resposta aos fariseus e aos escribas, que diziam: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus, da presença desses religiosos, cheios de apartheid maligno no coração, e na presença dos pecadores, ofendidos e chocados, e dizendo: meu Deus, estava tão bom, aí esses caras chegam para estragarem a festa de Jesus com a gente, da gente com Jesus. E Jesus toma a palavra e não diz nada que seja direto para aqueles religiosos murmuradores. Antes disso, então, e esse então é conectivo, diz: por causa, de um lado, da alegria dos pecadores, que não podia cessar, não deveria cessar por causa da religião e dos religiosos, e de outro lado, respondendo à religião e aos religiosos, enciumados, zangados, amaldiçoantes, então, por causa disso, lhes propôs Jesus esta parábola. Esta parábola é para esse contexto. Preste atenção, porque o contexto é entre os pecadores do mundo e os religiosos da igreja, da sinagoga, ou do apartheid, ou do separatismo, conforme a gente vê até o dia de hoje. Quem é da sinagoga, quem é da igreja, quem é da congregação, tem esse supremacismo ariano espiritual, julgando todo mundo que não é como eles, não frequenta o lugar deles, não dá dinheiro onde eles botam, no mesmo gasofilácio, não se veste como eles, não tem a aparência deles, não segue os trejeitos e os cacuetes deles e tudo mais, as exterioridades deles, daquele gueto no qual eles vivem e ao qual representam. Os pecadores, que são apenas gente normal do mundo andando para lá e para cá, são vistos e odiados.
Porque os religiosos querem transformar e só acreditam que houve alguma mudança numa sociedade quando todo mundo fica com a mesma cara pálida deles e todo mundo vive a teatralidade que eles manifestam. Eles querem teatralizar o mundo e a sociedade, para que todos se tornem tão falsos e teatrais e exteriorizados e performáticos como eles o são. Não interessa o coração. Se o cara aprender a fazer os sinais e as mímicas religiosas, será acolhido e será aceito, não importa o quão putrefato esteja no interior e no coração, o que Jesus trata de maneira totalmente diferente. Então lhes propôs Jesus esta parábola, como resposta a esse ambiente que eu acabei de descrever, não muito longamente, mas com clareza o bastante para qualquer um entender para sempre. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual? Ele pergunta, qual dentre vós, ele devolve, olhando para os fariseus, para os escribas, para os acadêmicos, para os doutores da lei, muito mais do que para os pecadores, para os publicanos e para as meretrizes, muito mais para eles. Qual dentre vós? Eu até posso ver Jesus estendendo a mão e definindo o olhar na direção deles. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 que não se perderam e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Qual de vós? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque fazia parte do modus operandi de qualquer pastor responsável. Naqueles dias, pastor de ovelha, pastor de animais. Qualquer um deles, tendo 100 ovelhas, uma desaparecesse no final do dia, ele deixava as 99 lá no seu pasto, no seu aprisco, e saía à procura da única que não voltara, que desaparecera, que se perdera. E a alusão é muito óbvia. Vocês são os caras da congregação, vocês vivem juntos. Vocês dizem que são os salvos, são os santificados, são os separados para Deus. São os que carregam fantasias divinas num verdadeiro carnaval religioso de fantasiamento, de estereótipos, de expressões exteriorizadas. Então, vocês me respondam. Vocês são aí gente da congregação. Se fosse uma ovelha de vocês, do negócio de vocês, vocês não fariam exatamente o que todo pastor responsável faz? Deixariam as 99 num aprisco e sairiam para procurar a que está perdida, desaparecida, antes que um animal a alcance e a devore e a destrua? Qual dentre vós? Porque ele conhecia essas pessoas e sabia como era o modus operandi no caso de ser um bem material. E uma ovelha era uma commodity importante, e ninguém queria perder nenhuma. Quem ou qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aí isso ecoa no ouvido deles. Mas eles não iriam querer entender. Entender, eles entenderiam. Porque nenhum deles aqui é burro. Eles só são duros de coração. Eles só são
crentes do dogma. Eles só são mais crentes em religião do que em Deus. Eles são muito mais crentes da lei, das observâncias religiosas, do que da lei do amor praticado pelo Pai em todas as coisas que dão fruto espontaneamente na natureza, na vida, onde Ele alimenta todos e a natureza segue seu ciclo com harmonia e cada um é diferente do outro, mas são todos filhos dele, na própria natureza. Então, quando Jesus diz qual dentre vós, é porque Ele sabia que ninguém iria se apresentar e dizer eu. Eu não quero nem saber, eu fico com as 99 e deixo aquela para lá, porque seria, no caso de alguém dizer isso, um testemunho de perdularidade, de descuido, de inobservância, de cuidados mínimos com os bens que possuíam, o que não pegaria bem para nenhum dos religiosos. Então Jesus provoca-os. É uma provocação, ao mesmo tempo em que é uma lição, dizendo, olha, eu aqui estou achando as ovelhinhas que estavam perdidas. Vocês não dizem que vocês, fariseus, escribas, saduceus e gente do templo e da religião, já são as ovelhas que não precisam de salvação? Já são os pecadores que não precisam de perdão? Já são os sãos que não precisam de médico? Então vocês não precisam, fiquem lá. Não é para vocês, eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui. Vocês deviam estar lá na congregação de vocês, porque eu aqui estou num grande esforço de salvamento, de acolhimento, de inclusão, de abraçamento, para que todos eles se sintam outra vez incluídos e achados. A mensagem simples e original do Evangelho é essa. Jesus pergunta e diz, e achando-a, essa única ovelha que, para quem tinha 99, pode parecer assim algo com menos valor, mas para o verdadeiro pastor, as coisas não são medidas por quantificações, mas pela realidade qualitativa da existência de uma vida perdida. E aí ele conclui dizendo, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria. Ele volta no cair do dia, na escuridão da noite, na direção das outras 99 ovelhas. Ele não precisa de público para se alegrar, ele se alegra sozinho, ele vem rindo na escuridão, voltando à procura do aprisco onde estão as 99, cheio de alegria no coração. E indo para casa, ele reúne os amigos e os vizinhos. Quando ele chega em casa, depois de ter tangido agora, não mais 99 ovelhas, mas 100, de volta para casa e bota dentro dos lugares de cuidado e de guarda. Chama os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo. O reino de Deus é um reino, como diz o meu amigo Osmar Ludovico, muito apropriadamente, é um reino de amigos. E aqui se diz que é exatamente isso que Jesus faz. Cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos. E reúne os vizinhos. Reúne o próximo. Reúne todos aqueles que podem ser solidários com a alegria dele. Todos aqueles que choram com os que choram e alegram-se com os que se alegram são os amigos de Jesus. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo. Quem tiver coração para a redenção, para a salvação, para o perdão, para o encontro do perdido, quem tiver bom espírito para celebrar o acolhimento do que tinha perdido o rumo na vida,
quem tem essa boa alma, quem é gente de boa vontade o suficiente, venham e participem da alegria de Deus. Da alegria de Deus. Porque Jesus está falando aqui da alegria de Deus. Alegre-se com a alegria de Deus, alegre-se com a alegria do Cristo, alegre-se com a alegria do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Alegrem-se comigo, porque eu achei a minha. Essa é uma coisa que sempre me impressionou. Não é eu achei uma ovelha perdida, é a minha. Tem uma particularidade de amor, de pessoalidade, de intimidade, de troca de nomes. O verdadeiro pastor de ovelhas conhece as ovelhas pelos seus nomes, é o que Jesus diz em João no capítulo 10. Chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Não é uma massa de ovelhas. O verdadeiro rebanho de Jesus é feito de gente que conhece umas às outras, e o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, com carinho, com afabilidade, e dá a elas um cuidado e um trato pessoal. Quando diz: alegrai-vos comigo, porque já achei. Esse já é tão expressivo. Denota que enquanto não achasse, ele não estaria completo sem aquela ovelha perdida. Haveria um vazio no coração desse pastor enquanto ele não achasse esta que estava perdida. E é mais do que só isso. Ele diz: eu já achei a minha. E é claro que ele não está falando de ovelhas no pasto. Ele está falando de gente. Ele está falando de publicanos, meretrizes, pecadores, trazendo uma mensagem para os fariseus e os mestres da lei e querendo que eles entendam a relação pessoal que Jesus tinha com aquelas pessoas que eles abominavam tanto. Eles odiavam a quem Jesus chamava de minha. É um outro choque que a gente vê todo dia como manifestação da religião em relação à liberdade de Jesus, amar a quem quer amar, acolher a quem quer acolher. Eu, no passado, fiz muito esforço para ver se as sinagogas e as igrejas e os ajuntamentos e as congregações cristãs conseguiam ter alegria pelas ovelhas desprezadas por todos, mas não para Jesus. E continuava amando-as do mesmo modo e largando tudo para ir atrás delas, porque elas são prioridade dele. Porque o ser humano perdido é opção preferencial de Deus em Cristo Jesus, é o perdido, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que diz que está achado, que sabe das coisas, que não precisa de nada, que já se resolveu no ambiente da religião, que já se garantiu. Jesus diz: então fiquem aí. Eu não vim para vocês. Vocês se dizem sãos. Eu sou médico, vocês não precisam de médico, eu não tenho tempo a perder com gente que diz que não precisa de Deus e não precisa de graça e não precisa de perdão e não precisa de amor e não precisa de acolhimento e não precisa de nada. Então, fiquem aí. Eu vim para quem precisa e para quem me encontrando se alegra. E ele chama esses que são os que ele define como já achei. A razão da minha alegria é porque já achei a minha ovelha perdida. E ele trata essa única ovelha como se ela fosse a única existente. No mundo inteiro é a minha. E tem uma lição tão linda, tão singela, um ensino tão bonito
Espírito de Jesus aqui, para você que queira. Nem todo mundo quer. A gente está vivendo num tempo do mundo muito estranho. Se fosse há 50 e tantos anos atrás, quando eu comecei a pregar, era gente chorando para todo lado, porque as pessoas estavam infinitamente mais sensíveis e não tinham ficado ainda cínicas, como boa parte da nossa geração se tornou cínica. Elas estariam chorando quando ouvissem essa pessoalidade de Jesus dizendo: alegrem-se comigo, porque a razão da alegria é que eu já achei a minha ovelha perdida, a minha, é dele. Não é da sinagoga, não é da igreja, não é da religião, não tem dono nenhum humano, é dele, é a minha ovelha. Só eu posso encontrá-las. Só eu posso acolhê-las. Só eu posso curá-las. Elas são minhas. Vocês podem desprezar o quanto queiram desprezar, achando que cuidar de um não tem o mesmo valor que cuidar de 99. Mas a lógica da graça de Deus, a lógica do Evangelho de Cristo é oposta à lógica eclesiástica, à lógica da mega igreja, à lógica das matemáticas religiosas que não querem saber quem não apareceu, porque também não dava dinheiro mesmo, não ajudava muito aqui. Isso é a lógica que a gente vê em operação. Você note que nessas grandes igrejas, nessas churches e todo tipo de igreja, todo tipo, o pastor sabe especialmente o nome de quem dá grana, e quanto maior for a grana dele, mais se saberá o nome, o sobrenome, o endereço, o que ele faz, e quando ele faz aniversário, se ele está doente ou não está doente. Esses recebem atenção especial, porque são só esses que existem para esses falsos pastores. Mas para o pastor, para o bom pastor do Evangelho, 99 não são uma conta que o comove. Ele sai à procura de quem se perdeu. Não de quem diz: eu estou resolvido na vida, mas é do que se perdeu. E ele vai procurando algo que é dele, não é de ninguém mais. O valor daquele ser é para ele, é pertinente a ele. Foi criado por ele, cuidado por ele, amado por ele e está extraviado. E ele vai à procura e quando acha, convida os seus amigos, os amigos de Jesus, para se regozijarem com ele. Porque ele já achou a sua ovelha, a minha ovelha perdida. E aí Jesus conclui, preste atenção nisso. Ele conclui dizendo: digo-vos, todos ouviram. Mas de uma maneira muito especial, eu sei que ele estava olhando de modo intenso para os fariseus, os escribas, os religiosos e os seres do apartheid que ali estavam. Digo-vos, e assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa, que era o contexto todo, eram pecadores. Estavam se arrependendo sem ser como arrependimento de João Batista, todo mundo gritando, chorando, batendo no peito. Com Jesus o arrependimento é diferente. É uma mudança de mente mesmo. Não é uma manifestação de grito choroso, jogar a terra na cabeça, de sair em estado de quase automutilação para demonstrar tristeza. Não. Jesus lia os corações, ele sabia quando a alma humana estava entrando num processo mutacional, quando a mente estava entrando num processo de metanoia, de mudança de mente para uma perspectiva original que o indivíduo nunca carregara antes. Isso é arrependimento. Embora estivessem todos alegres, e ele alegre com eles, come com pecadores, se banqueteia com pecadores, ri com pecadores, vai vendo a graça operar enquanto o cara gargalha chorando.
come o pão com uma alegria quebrantada, bebe vinho com um coração completamente derretido, e Jesus está vendo isso. Não as performances de exterioridade, porque não são necessárias, a menos que sejam espontâneas. Mas ele entende quando, não havendo nada disso, todavia houve a mudança pela via do encontro, da felicidade, que diz: eu não, nem acredito que eu encontrei o que eu não buscava, o que eu nem sabia que me procurava. Olha ele aqui, a fim de mim, me querendo e me acolhendo. Que alegria! Na maior parte das vezes é assim a manifestação do arrependimento em Jesus. Aí a gente volta para o verso 7, onde ele diz: digo-vos, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, que faz essa metanoia, que muda de mente, que olha para mim e vê a resplandecência de quem ele pode ser, olha para mim e vê o abraço, o acolhimento do meu Pai para com ele, e entende, me olhando, que ele pode ser como eu, parecido comigo, viver como eu, amar como eu, perdoar como eu, ser feliz com a minha felicidade, com a minha bem-aventurança. Pode se tornar um Macários, como a gente já viu durante meses ou semanas, lá em Mateus 5, está tudo aqui no YouTube. Eles viam e percebiam a identificação. Aquele que estava diante deles era totalmente humano, generoso, carinhoso, acolhedor, sorridente, bem-humorado, feliz. E não levantava obstáculos, só removia-os. De modo que ele diz aos amigos dele próprio: eu em verdade vos digo, e diz aos fariseus e aos antagonistas: prestem atenção, vocês que não entendem, que murmuram, e que se zangam, e que odeiam, e que sentem uma inveja infernal no coração. Eu digo a vocês que assim haverá júbilo no céu. Pelo que eu estou fazendo aqui, os céus estão em estado de aplauso, os céus estão de pé. As criaturas celestiais, multidimensionais, estão em estado de perplexidade. Como Paulo disse, escrevendo aos Efésios, que os principados e potestades, quando veem o amor de Deus manifesto, eles aprendem sabedorias com a manifestação da graça sendo vivida entre os humanos. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, um só, do que por 99 justos que dizem que não necessitam de nenhuma natureza de arrependimento. Porque o reino dos céus não tem a ver com quem diz: eu não preciso do reino dos céus. O reino dos céus tem a ver com um único que em algum lugar acolhe e diz: era tudo que eu estava buscando toda a minha vida e não sabia. Errei, pisei em mim mesmo, fiquei todo ferido, os espinhos me atravessaram, rolei pelos abismos, me feri em todos os modos possíveis, perdi o alento, perdi a esperança, achei que não havia mais solução nenhuma para mim, mas eis que no meio da noite tu me chamaste, eu ouvi a tua voz, e tu me chamaste pelo nome, e eu fui na tua direção e recebi o teu abraço. Um pecador que se arrepende vale mais, muito mais, do que uma mega igreja inteira de gente que nunca se arrependeu de verdade. Como hoje em dia a gente vê igrejas imensas e lotadas de gente que está lá para ganhar dinheiro, para entrar no leilão do Rolex, do Patek Philippe, do carro importado caríssimo que alguém vai doar
para o pastor fazer uma revenda dentro da congregação. São igrejas que se transformaram em revendedoras de bens e um percentual grosso fica no bolso do pastor. Esses são os 99 que não precisam de arrependimento, que acham que quem está perdido é o mundo e não eles. E eu fico muito triste quando eu vejo gente que eu amo frequentando esses lugares, porque, como Jesus diz em Mateus 23, os líderes desses grupos são capazes de dar uma volta na terra para ver se eles acham um prosélito e fazem um discípulo, e aí ensinam esse cara a se tornar pior do que eles. Jesus é veemente quando diz, então, o fim do discipulado desse tipo de pastor perverso, ganancioso, só pensa em dinheiro e em se dar bem, os pastores do consumo, do culto ao consumo, é que eles são filhos do inferno, é Jesus quem diz. E tornam esses que se manifestam agora como discípulos deles, repetindo o mal que eles praticam, fazem-nos se tornarem 2 vezes piores do que eles, 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Eu acompanhei no curso da minha vida todo esse processo que hoje choca vocês. Eu acompanhei desde o início aqui no Brasil. Vai fazer 52 anos. Eu cheguei e vi. Estava começando em alguns lugares, na minha terra, em Manaus, já tinha alguns casinhos em Belo Horizonte, alguns no Pará, tinha já alguns bem plantados, mas não eram tantos, no Rio, em São Paulo. Depois houve uma metástase. E nos últimos 35, 40 anos, a metástase foi horrorosa. Chegou para todo lado e hoje o que a gente mais vê é o pioramento. Os caras de hoje, que aprenderam com os de ontem, os quais tinham aprendido com os de anteontem, até chegar à origem inicial dessa loucura toda aqui no nosso país, se tornaram muito piores do que aqueles em quem essas realidades se originaram. Porque não dá para o pior fabricar o melhor, eles só pioram. O aperfeiçoamento dele a gente tem que chamar de o pioramento. O upgrade deles é um upgrade na direção do pioramento, de modo que eles estão piores do que os originários e os discípulos deles vão ficando cada vez piores, de modo que não há muita esperança na sucessão nem na mudança. Outro dia, tragicamente, morreu um deles num acidente de motocicleta. E você pensa que melhora? Não, piora. Já era horrível aquilo ali daquele jeito. Conseguiu ficar pior. Como tudo que vocês têm hoje de horroroso, eu lhes garanto, e não é por profecia, é por certeza da lógica do Evangelho e da natureza humana, ainda vai ficar muito pior. Essa apostasia de hoje vai ficar inconcebivelmente mais horrorosa. Quem quiser, anote o que eu estou dizendo e cheque, cobre de mim se não ficar. Ano após ano, pior. Não vai melhorar. Digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um único pecador quebrantado, arrependido. Houve um tempo na minha vida em que eu pregava para milhares e milhares. Eram estádios de futebol com 30, 40, 50, 100 mil pessoas. Eu já tive públicos no Brasil e fora do Brasil, de milhares de pessoas, como uma vez em Dresden, na Alemanha Oriental, um público de 100 e tantos mil indivíduos foi me ouvir num estádio, uma noite gloriosa, 2 noites lindas, extraordinárias, e aquilo me dava uma impressão que o reino de Deus estava crescendo.
porque muita gente tinha vindo. Mas depois você vai aprendendo que de fato o que importa é um. É você abraçar um e ser abraçado por um e ver que houve uma transformação genuína e não apenas uma multidão curiosa. Eu já preguei para multidão de mais de 500 mil de pessoas, em alguns lugares para quase 1 milhão de pessoas. E eu voltava para casa achando que eu tinha cumprido a minha parte. E nesse período, justamente, eu tinha cada vez menos tempo para uma ovelha. Até que, de repente, a minha ficha caiu de novo. Como era no princípio, eu voltei a ser. Voltei ao primeiro amor e agora eu sou convidado para ir para lugares que qualquer um quereria aceitar, porque tem muita gente. Mas eu olho e digo, o que eu vou fazer lá? Eu só vou ser um peru de festa. Eu só serei um novilho cevado. Eu só vou criar uma impressão de corroboração e de validação em relação a algo que eu abomino e não concordo com nada. E aí eu prefiro ir para um hospital, eu prefiro atender uma pessoa, eu prefiro ir orar por alguém desesperado, eu prefiro acolher um por um os aflitos, porque a lógica divina é totalmente invertida e diferente da lógica dos publicanos, dos escribas, dos teólogos, dos especialistas em crescimento de igreja, dos que querem multidões e multidões, do pessoal da teologia do domínio, que quer tomar inclusive o governo nacional, fazendo teocracias em nome de Jesus. Esse pessoal está perdido, totalmente perdido, como Jesus disse, são filhos do inferno, infelizmente, e produzem outros filhos do inferno, infelizmente. E a tendência é que onde quer que eles toquem, tudo apodreça. Parece aquela feiticeira do Nárnia, do C.S. Lewis, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Onde ela tocava, tudo virava pedra. É o que acontece com esses indivíduos. Eles tocam e o coração do ser humano fica empedrado. Eu vou parar por aqui, agradecendo ao pessoal aqui do TikTok, que hoje vieram aqui cerca de 4.000 pessoas. Deus abençoe vocês. E nós vamos continuar onde a continuidade acontece, no YouTube. Olhe aí no YouTube e continue. Você está vendo? E antes de dizer o que você está vendo, eu quero pedir que Jesus te ajude a ver. Senhor, por favor, tira o véu dos nossos olhos, para que vejamos, para que não continuemos enganados e enganando, como Paulo, teu servo, Jesus disse, enganando e sendo enganados, porque todo aquele que engana é enganado. Por favor, que corações se abram e mentes se dilatem e a palavra caia num bom terreno no coração, onde haja fertilidade, umidade, bom humor, humildade e acolhimento para que a tua palavra cresça, nos ensinando a realidade do teu amor em nosso favor, porque nós somos teus. Tu nos chamas de meus e nós somos teus, ovelhas do teu pasto. Por favor, permite que essa palavra singela, que qualquer neto meu entenderia, seja compreendida por muitos que estão aqui. E que seja justamente essa pureza simples que se transforme numa comoção profunda. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa de Deus. Eu espero que o pessoal do TikTok tenha vindo para o YouTube. Deveria ser natural. Mas aqui está passando um Pix pessoal do Caio e da Adriana.
para bom entendedor, um gerador de caracteres basta, e diz que é pessoal, e para o Caio e do Adriano, e um CPF é para aqueles que dizem: eu queria participar de algum modo da sua vida pessoal. Então tá aí. Segundo, tem outro Pix, que agora não é mais pessoal, é do meu ministério. Meu ministério não tem nada a ver comigo, exceto que sou eu que prego, faço, movo, trago os conteúdos, ensino e tal, mas tudo que se arrecada por causa do meu ministério não é para mim, é para o ministério, para alcançar mais gente, para pagar mais pessoas para trabalharem. A gente está deficitário hoje de gente para trabalhar. Eu até nem tenho pedido várias coisas que normalmente eu pediria para os que trabalham comigo, já tem alguns dias. Tem quase 3 semanas que eu não peço praticamente nada. Nem digo: olha, chegou aí isso, cuida bem, edita legal. Não. Por quê? Porque eu dei prioridades para eles fazerem coisas que estavam atrasadas. Por que eu dei prioridade? Porque falta gente com capacidade para fazer o que alguns sabem fazer do time que trabalha comigo, mas nem todos conseguem. Então eu precisaria de mais gente, mas é aí que você entra. Quando você se torna um colaborador, um parceiro, um amigo de Jesus, me ajudando, colaborando com o meu ministério. O Pix está aí para isso. Você sabe o que fazer com o Pix, é óbvio, né? E eu peço que você colabore com o ministério. Tem uns que dizem: eu não gosto de usar Pix. Tem gente cismada com tudo, tanto faz. E aí, então, escreva caiofab.com.br no navegador e aperte Enter. Apertou, aí cai aí dentro do meu blog. E aí está clicando ali em contribuição, aperte. Muito obrigado. Tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com tudo que uma pessoa normal precisa saber para fazer o seu depósito. Então eu não tenho tempo para ficar explicando, eu não nasci para ficar explicando sobre como contribuir. Não é o meu dom nem o meu chamado, mas você é inteligente demais, você paga contas todo dia, o ano inteiro. Não é possível que você não saiba. Tudo que você precisa para ajudar do ponto de vista de depósito e transferência bancária está ali, no Santander e do Banco do Brasil. Embaixo tem mais opções de contribuição. Clicou, entrou, passo verdinho, de novo o Santander e o Banco do Brasil, e abaixo deles vem Visa, Mastercard, American Express, Diners Club e cartão Elo, para um depósito único ou para uma contribuição que você programa. O cartão permite que você programe 6 meses, 1 ano para frente, para cair todo mês o que você determinou, e a gente agradece muito porque isso dá uma visão perspectiva do que tem, do que pode entrar. Abaixo tem o PagSeguro, que você já usou muitas vezes na vida. E para os que estão no exterior, aí tem o óbvio, para quem está nos vendo no mundo inteiro. E tem gente nos vendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem o PayPal. Cada um para mandar dinheiro para a mãe, para o pai, para a esposa, para os filhos, para amigos com dificuldade no exterior, todo mundo usa PayPal. E você sabe exatamente como fazê-lo. Se quiser de verdade ajudar, então use o PayPal e faça a sua contribuição. Tá bom? E aí, gente boa, eu estou também querendo muito que todo mundo aqui faça os meus cursos. Aí você diz: como é que eu faço? Escreva caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? Enter. Aí, ó, entrou aí direto já nos cursos. Na página do Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, ativar, do dilúvio ao apocalipse, aí vai embora. Atravessando os lutos, 17 tipos de luto: orfandade, abandono, órfãos de pais vivos, divórcios
em que o cara simplesmente deu as costas e foi embora, deixou você com um monte de filho, medo, todo tipo de medo paralisante e que arruína a vida da gente, tabu do suicídio para aqueles que tiveram pessoas na família que se suicidaram e a religião plantou um desespero de inferno na sua cabeça. Pegue essa aula no Divã de Deus e por aí vai. Aonde você clicar aí, eu vou aparecer dizendo o que se está entregando nesse curso. Olha eu aí, atravessando os lutos. Estou explicando os vários tipos de luto. E como não é só o luto de quem perdeu pai, mãe, ou marido, ou filho, são todos os tipos de lutos mais recorrentes na experiência e na vida humana. Então tá aí com as minhas explicações todas a você. Pegue. Qualquer um deles que você clicar, eu mesmo sou a voz e a imagem que vai te explicar o que eu vou entregar a você em cada um desses cursos. Tá bom, gente boa? Então olha aqui para mim. E eu agora estou assim num empreendimento muito especial, que é o poder dos salmos. E nós estamos entregando já, conquanto eu tenha chegado apenas aos... Estou terminando o Salmo 78, vou começar amanhã o Salmo 79, o 80, o 81, e são 150 salmos, eu já passei da metade, mas todos têm subdivisões, porque eu não quero passar de 18 a 20 minutos em cada entrega de salmos, para você realmente aproveitar, ouvir, guardar, ouvir de novo, entender, anotar, tomar posse e se tornar um ente inabalável através do poder dos salmos. Está aí. À sua disposição, é lindo. São os salmos não como você os leu, nem como você ouviu leitura na igreja, não. São os salmos tendo Jesus como chave hermenêutica, como chave interpretativa. Viram os salmos evangelho, se tornam evangelhos salmos, se tornam evangelhos Cristo, evangelhos de Jesus. Então se tornam salmos de Jesus para você, totalmente diferente. O contexto é respeitado, completamente respeitado, mas a aplicação é uma aplicação que abre mundos de novas compreensões dos salmos e da vida. Para você, entre e peça em caiofabio.com.br/cursos. No mesmo endereço você pede também o poder dos salmos. Tá bom, gente boa? Eu vou dando uma parada por aqui, eu ainda estou me recuperando de algumas coisas. Nos últimos dias eu tenho feito tudo que tenho feito assim de maneira um pouco organicamente fraco, e eu estou me recuperando. Quem olha de longe não imagina nada, mas eu vou ficar inteiramente bom, não é nada grave, sério, estou fazendo os exames, está tudo normal em mim, e nós estamos chegando já a uma conclusão do que eu terei que fazer para voltar ao melhor da minha força com 70 anos de idade. Eu quero que Deus abençoe você. Você que veio hoje aqui, inscreva-se no canal e aperte o sininho, inscreva-se. Seja membro, seja parte. Convide os seus amigos para se tornarem membros e a clicarem no sino. Porque se você clicar no sino, o YouTube vai disparar o sinal avisando a você que eu estou entrando no ar e você vem. Ou toda vez que alguma coisa nova for postada no YouTube, você entra, porque você vai ser avisado e vai ver. Então inscreva-se agora, convide a família toda a se inscrever, faça isto e deixe o seu like. Porque o like não é para agradar a mim. Para ser franco, eu não olho likes em lugar nenhum. Tem algumas plataformas que você sabe quantos likearam você ali.
milhares de likes, isso e aquilo. Até é bonito, é gostoso, ajuda. Mas ajuda mais ainda por causa do algoritmo. Quando você vai lá e pá, joinha, especialmente aí no YouTube, bota o dedo para cima, gostei e tudo mais, o algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante e ele vai botando para frente, para frente, para frente, vai empurrando. Aí vai chegar um ponto que toda vez que você abrir o YouTube, você vai ver lá 5, 6, 7, 8, 10 vídeos meus na sequência, como sugestão, e os seus amigos também. Portanto, deixe o seu joinha, tá? Eu paro aqui, um grande beijo para todos vocês, que o Senhor seja conosco e nos encha do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo é aquele que mantém todas as coisas no universo e nos multiversos e na criação ungidas, jungidas, ligadas, conectadas? Todas as coisas existentes têm no Espírito de Deus o seu liame, o seu vínculo. Elas são em Deus e o Espírito de Deus é a teia invisível que amarra todos os entes da criação, dos menores aos maiores. Esses dias a física quântica descobriu mais um elemento praticamente indetectável, que é invisível, exceto quando ele toma alguma direção de movimento. Simplificando para todo mundo entender, é uma espécie de invisível material. E ele não anda em todas as direções, ele anda apenas numa direção, e toda vez que ele se move é quando ele pode ser detectado. E só veio a ser detectado com todos esses aparatos agora, recentemente. E que está causando uma revolução que vai mudar completamente a mecânica da física. A física dos microelementos vai ser totalmente alterada. Cada descoberta dessa são novas tecnologias, novos aparatos, um monte de coisas. Como semana retrasada eles conseguiram em laboratório fazer o primeiro teletransporte objetivo. Uma entidade subatômica aqui foi objetiva e deliberadamente teletransportada. Aí você diz, e daí? Eu digo, isso é trabalho do Espírito Santo. Toda a fisicalidade, toda a vida, toda a biologia e toda a vida que não é biológica, e tem muita vida no universo não biológica, todas as existências, toda a criação é amarrada e jungida pelo Espírito Santo. Como diz o Salmo 104, diz, e tu derramas o teu Espírito sobre a face da terra, e renovas a face da terra. Fazes um pentecoste vegetal, flores se abrindo, lírios, orquídeas, plantas, animais cantando. Tudo isso que você vê é a ação do Espírito Santo. Não tem dicotomia entre natureza e graça. A graça está pervadindo, impregnando a natureza, e a natureza inteira subsiste dele, subsiste do Cristo absoluto e eterno, em quem todas as coisas subsistem, e o Espírito do Cristo eterno é que mantém todas as coisas unidas nos ciclos de perfeição, obedecendo às leis, até as leis de impermanência indizível, como é no ambiente da mecânica quântica. Tudo tem a ver com Cristo, tudo converge para Ele. E é também o Espírito Santo que convence o meu coração e o seu coração da nossa necessidade de autocompreensão, de acolhermos a justiça divina como nossa justiça justificadora pela fé. Não é porque eu me tornei maravilhoso, é porque Ele é maravilhoso, eu entendi que Ele é maravilhoso, eu acolhi a maravilha do amor dele em mim, é que eu sou justificado por Ele. É o Espírito Santo que me dá essa convicção.
E também me dá a certeza absoluta que nada ficará sem juízo. Contra mim, todo o juízo já foi resolvido. Como Jesus disse, aquele que crê em mim não entra em juízo. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Agora, às vezes a gente olha em volta, às vezes todo dia, vê tanta maldade, tanta injustiça no mundo e pergunta, isso vai ficar assim mesmo? Não, não vai. Não vai, porque o nosso Pai Eterno vai chamar todas as coisas à luz. Não há nada que não seja um flagrante diante dele. Tem um monte de homens diabo presentes na Terra hoje, se sentindo os senhores do planeta, e que, se não se converterem ao Espírito de Deus, vão sofrer o pior juízo, que eu não queria nem de longe estar nem na epiderme deles. Tão forte será o juízo, porque é o Espírito Santo que convence a produção de uma nova consciência, da justificação que em Cristo está realizada e da certeza do acerto de contas universal, do qual só escapam os que já escaparam, porque estão justificados em Cristo Jesus e vivendo pelo Evangelho. Aqueles outros também no mundo inteiro que vivem pelo Evangelho como prática do amor, bondade, compaixão, misericórdia, solidariedade, embora nunca tenham ouvido o nome Jesus, mas já passaram da morte para a vida agora. Tem uma quantidade enorme de seres horrorosos, opressores, malignos, demoníacos, que não têm mais coração, que viraram homens-diabo e que Jesus diz, o Espírito Santo lhes trará juízo no dia da luz, no dia da verdade. Creia nisso e viva por intermédio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.